Como te agradecer, Senhor, o podermos estar cientes do valor da vida, do valor da esperança, do valor que é o esforço do cristão em busca de consolidar dentro de si as forças, a coragem, a fé, a consciência apaziguada, para podermos nos transformar pouco a pouco em páginas vivas do Teu Evangelho de amor, mostrando-te, Senhor, compreendemos a nossa ignorância que deve ser vencida, compreendemos que temos que sair da inércia para a ação clarificadora, iluminativa em Teu nome. E nessa manhã, onde esses esforços que fizemos, todos nós aqui, para estarmos aqui juntos, possamos louvar-te e agradecer, Senhor, por nossas vidas, rogando-te proteção para as nossas famílias, para os nossos filhos, para os nossos amigos e para os nossos inimigos, Senhor. Que todos possam ser envolvidos no Teu manto de luz, na Tua serenidade, na Tua esperança, na Tua paz. Paz, Senhor, neste ambiente mundial que necessita de tantas preces e que nós sejamos os lábios que levam esperança, os lábios que levem a concórdia, os lábios que possam pregar e viver o Teu perdão abençoado, que nos ensinastes e que tão pouco praticamos. E é em Teu nome, Jesus, e em nome de nosso Pai, que abrimos esta tarefa desta manhã dando-te graças, hoje e sempre. Que assim seja. Continua? Tem o para passar. Ah, tem que ser no dedinho. É, tem que ser no dedinho. Então, gente, olha, um bom dia a todos. Que a paz. Tão bom ver tantos homens nessa casa. Porque em geral tem muitas mulheres e um gatinho pingado. E hoje a gente está vendo que, olha, que presenças maravilhosas. Então, não desfazendo de nós mulheres, claro, né? Vocês entendendo, mas elogiando os esforços que poucos homens, seres masculinos fazem, né? Poucos seres que representam os nossos irmãos fazem, infelizmente ainda. Mas as coisas vão mudar, né? O mundo está mudando e nós estamos aí abraçando a diversidade, né? Então, gente, nós vamos fazer hoje um curso que vai requerer de todo muita concentração, porque é muito longo para um espaço curto de tempo e eu sei que é puxado, né? Então, se alguém começar a ficar cansado, pega um copo d'água, vamos fazer o possível para que todos fiquem focados no tema, porque é um tema de supra importância dentro da casa espírita. Eu tenho que fazer alguns esclarecimentos. Fazer o curso aqui hoje não significa que a casa está obrigada a absorver todos os participantes como trabalhadores da casa. Mas é um curso esclarecedor para qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode participar de um curso de passe para saber como é que funcionam essas coisas, né, na casa espírita. Quais os propósitos desse passe, como ele atua no nosso corpo e na nossa alma. Então, é esclarecimento. E a missão do Espiritismo é nos ajudar a vencermos a nossa ignorância espiritual, né? Que é coletiva. Né? Nós todo dia encontramos novidades
Eu estou há 40 anos dentro do espiritismo e daqui a 2 anos, então 38 anos. E todos os dias a gente aprende alguma coisa e vê, meu Deus, mas nós não sabemos nada ainda. Temos que vencer com o conhecimento essa nossa ignorância. Então, eu sempre gosto de lembrar de um espírito que eu conheci no México, o espírito de um médico que chama Dr. Guilhermo, e ele apareceu para mim várias vezes, inclusive através de alguns médiuns, porque naquela época que eu estive no México, eu morei no México, eles não tinham essas regras que a gente tem hoje, não tinha informação, não tinha nem livro espírita, já havia movimento espírita. Para encontrar um livro dos espíritos, eu rodei a cidade do México toda e não existia. Então, eles tinham um livro sagradinho por centro, onde eles estudavam com fervor o livro dos espíritos, mas não tinha o resto, né? Naquela época, em 90, na década de 90. Então, ele virou para mim através de uma médium, foi minha primeira psicografia. Então, ela incorporou, elas incorporavam, não tinha negócio de reunião mediúnica com disciplina fechada, no México ainda, como aconteceu em vários países, até a gente ter a literatura consagrada, né? Que é o livro dos médiuns, que nos convoca a termos mediúnicas privativas, que não pode ser frequentada por qualquer pessoa sem preparo, né? Hoje em dia nós não expomos mais a mediunidade como a gente fazia por falta de conhecimento. Então essa médium incorporou, ela tinha um troninho assim no centro espírita, eu visitei todos os centros espíritas, e de repente veio esse médico, o doutor Guilherme, e falou, Ira, corre um papel e escreve, tua primeira psicografia. Ele falou, pega um papel e escreve, que essa vai ser sua primeira psicografia. Eu falei, o que eu faço agora, né? Espírita brasileira, cheia de regra na cabeça, mas por respeito, a gente tem que respeitar os ambientes que a gente vai. E eu peguei o papel e escrevi. E ele me disse a primeira frase, el conhecimento nos traz liberdade, nos dá liberdade. Então, o conhecimento nos liberta. Aí eu perguntei para mim mesma, que liberdade? A liberdade do saber, a liberdade da consciência. Então, quanto mais a gente toma conhecimento das coisas, mais livre a gente vence a ignorância. Né, aos pouquinhos, ninguém sabe tudo. O que eu vou falar aqui para vocês hoje, em um dia, não engloba toda a ciência que engloba o passe, numa faceta sim, em outras não, em relação à nossa condição intelectual, né? Então vamos adiante, está bem claro então que a casa não é obrigada a absorver todos os que fizerem o curso. O passe é uma sublime doação. Por quê? O passista espírita, diferente dos magnetizadores profissionais, que aliás a gente tem que abrir aqui um adendo, se a pessoa tem uma profissão que usa o magnetismo e não invoca os espíritos, ela pode cobrar. Então o magnetizador, o reiki, esses outros magnetizadores, eles vão doar do fluido do seu corpo físico. É magnetismo biológico, bioenergia puramente. Agora, se eles vão evocar espíritos, aí o problema fica grave, né? Na casa espírita, não, é diferente. Então, o passista na casa espírita vai se doar e se colocar, independente de ter uma mediunidade ou não, né? Como instrumento entre os dois mundos para o bem-estar daquelas pessoas que chegam à casa espírita buscando ajuda, ou mesmo algum momento de aflição que nos tem durante o dia. Todo dia a gente tem um problema, né? Quem não tem problema aqui, por favor, levanta a mão. Né? Todos temos, é um desafio viver. A vida em si já é uma prova. Estar no corpo físico perfeito, como o nosso lindo e maravilhoso, que vai despencar daqui a pouco, mas é uma prova, né? E pode ter, no meio da nossa história, expiações, coisas que a gente tem que reparar do passado. Então, todos nós temos os nossos altos e baixos. E o passe sempre vai nos ajudar a termos energias renovadas, aos nossos pensamentos fixos ou obsessivos serem dissociados da nossa mente, para dar um fôlego para a gente voltar ao normal. Então, ele sempre é bom, né? Lá no Brasil a gente fala assim, não precisa ser papa-passe,
Né? Tem gente que vai num centro, vai no outro tomar passe, porque vou papar passe. E não muda nada na pessoa. Então, não é o passe que vai nos fazer feliz. Ele vai nos ajudar sempre a dar um restart, a um recomeço, e nós temos obrigação de mudar. A vida é para mudanças. A vida foi feita, biologicamente feita, para que nós consigamos fazer o progresso da nossa alma, que ainda precisa muito. O nosso planeta Terra ainda é um planeta primitivo, se vocês não sabem. Os planetas que não são primitivos, apesar da gente estar numa transição de provas e expiações, que todo mundo acha que já está acontecendo rapidinho, não, vai demorar muito, é um planeta que ainda habita o terror, que ainda habita guerras, dissensões, perseguições, crimes. Então, não é um planeta evoluído. Então, cada um de nós que estamos aqui, estamos comprometidos pela melhoria psíquica, espiritual e moral da nossa Terra, da nossa humanidade. Nós não podemos consertar ninguém fora de nós, mas nós temos a obrigação de nos consertarmos aos pouquinhos, sem terrorismo íntimo, sabendo que nós somos limitados, mas vencendo as nossas limitações pouco a pouco. Então, uma sublime doação, por quê? Porque o passista não vai ganhar nem um salário para fazer isso. Ele vai ter que sacrificar alguns lazeres, muitas vezes, para estar na casa espírita, na hora certa, para se preparar para aquele momento de doação. E o salário é o bem que se faz. Nós vamos lembrar que Francisco de Assis, dando, é que a gente recebe. Mas também não podemos fazer isso como motivo de barganha. Eu vou lá dar paz porque eu estou precisando receber alguma coisa de boa, né? Não. É um mecanismo que a gente desconhece na profundidade quando diz respeito. O que eu estou recebendo com isso? O que você recebe está escrito na tua história espiritual. Você não sabe em que situação você estaria se não estivesse dando estes passes. Você não sabe o que esse trabalho no bem, essa doação sublime está alterando na tua história. Então, muitos de nós podemos até aliviar muito as nossas expiações quando a gente faz um bem. Porque temos que lembrar de Jesus, que ele disse: quando me visitastes, quando me vestistes, quando me deste de beber, quando deste de beber, quando vestistes, era a mim que farias. Qualquer um pequeno que você fizer, isso é a Jesus que você está fazendo. Por que ele fala isso? Porque no fundo, isso nos aproxima dele. O bem que nós fazemos jamais se perde e altera enormemente a nossa vibração e a nossa vida. Ah, mas eu dou passo e sou cheio de problema. Claro! Quem disse que não vai ter problema? Não é uma barganha. Só que você não sabe em que situação você estaria enfrentando estes problemas. Se você estaria envolvido de desespero, de pânico, de dores cruciantes, porque você não tinha o conhecimento que você tem como espírita. Então é muito importante sabermos que o conhecimento nos liberta. Vamos embora, senão a gente não voa. Então, vamos pegar exemplos do Cristo. Ele era o maior passista, magnetizador, ser de luz que a humanidade já teve contato físico na Terra. E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe, pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. Bom, a gente vai ver um paciente doente, uma doença incurável, diante do Cristo, se ajoelhando. Ajoelhar-se, simbolicamente, é um ato de humildade. Então, nós temos que ser muito humildes quando nós não estamos bem, estamos doentes, precisamos receber. E precisamos aprender a pedir, porque pedir é um ato de humildade. Então, quando você vai para um passe, você já conecta com Jesus como paciente e pede: Senhor, ampara os passistas que vão me atender hoje, fazer com que eu receba aquilo que minha alma está necessitada. Ampara-me, Senhor. E aquilo vai abrir canais de vibração que a fé e a vontade vão potencializar. E Jesus, vamos ver agora por que eu falei de Jesus.
movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou-o e disse: quero ser limpo. E tendo dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Existem seres na Terra que sim, têm essa capacidade de cura instantânea. São raríssimos e a maioria se perde. Se perde. Porque entra, segundo o livro dos médiuns, é a mediunidade que mais alto risco tem para o médium. Porque envolve-lhe a sensação de poder, né? E se ele não tiver controle sobre isso, ele cai no fascínio, que é a pior das obsessões. É aquela obsessão que você não... Qualquer um pode te dar o conselho que for, você não ouve, não quer saber e perde-se na sua encarnação, né? Então o fascínio, ele é gerador de prazer, então a pessoa gosta de estar naquela posição. Ai, que importante eu sou, olha quanta gente aos meus pés, olha quantas pessoas eu estou curando, e vai se perder, vai se perder. Ah, não, eu não cobro nada, mas se quiser deixa ali um negocinho, porque tem muitos, né? Não, eu faço tudo de graça. Mas ó, não tenho culpa se a pessoa deixou herança, se ela deixou um relógio, se ela deixou uma terra, se ela fala... Não tenho culpa. E tem muitos deles que perdem a mediunidade e passam para o charlatanismo, né? Então, nós como passistas não podemos almejar ter vaidade por aplicarmos passe. Porque o vaidoso por si só já não é um bom canal de referência para os espíritos superiores, né? Então a gente vai ver duas coisas. Ele foi movido de grande compaixão. É uma das qualidades que a gente tem que exercitar como passista. De repente entra na sala uma pessoa que não nos cai bem, que a gente, meu Deus, pessoa, se eu soubesse que ela estava aqui, eu não entrava nessa sala de passe hoje, né? De repente, a gente tem que dar passe em alguém nesse estilo. O que a gente faz? Então, a gente tem que ser bem honesto com a gente mesmo. Neste momento, dentro de uma sala de passe, não existe inimigos, não existe pessoas às quais a gente tem aversão, e é o momento da gente ser cristão verdadeiro. Porque lá no Evangelho, nos Evangelhos e nos Atos dos Apóstolos também, eles dizem que nós devemos fazer o bem aos nossos inimigos. Então, quando você vê uma situação dessa, meu Deus, olha o que Deus está fazendo comigo. Ou eu perdoo, ou eu perdoo. A hora é essa. E eu vou dar o meu melhor para esse meu irmão ou para essa minha irmã. E tirar do coração todo esse passado nojento que a gente criou dentro da nossa alma, que se chama vingança, aversão, tudo é uma grande oportunidade. Se a pessoa vê que não consegue, porque às vezes a pessoa vê, né, tem as cadeiras lá, já entrou, já viu que o passista que vai calhar nela é aquele, já muda de cadeira. Aí tudo bem, é a opção dele, mas não pode ser a opção do passista, né? E não deve-se também qualificar, fulano dá um passe melhor, um passe pior, um passe isso, e ficar escolhendo o passista. Porque quem dá o passe, afinal das contas, é a espiritualidade. Nós somos instrumentos dóceis, né? Nós nos preparamos para nos doar. E eles tiram de nós o que a gente tem de melhor, mas quem potencializa são eles dentro da casa espírita, que é bem diferente do magnetizador, que vai doar sua saúde, seu magnetismo, né? E seu comportamento moral para aqueles que vão pagar por isso. Na casa espírita é gratuito. E o tocar, Jesus tocou, né? Nós não tocamos nos pacientes por uma questão de ética e de moral. Porque antigamente, no movimento espírita, se tocava, Chico tocava nas pessoas. Mas, infelizmente, para alguns seres, isso se tornou uma prática que pode levar o centro espírita a se desequilibrar ou se desmoralizar. Porque no tocar, às vezes a pessoa não tem a intenção
mas o paciente está obsidiado e diz, pegou em mim daquele jeito, não quero nunca mais ir ali. Ou o paciente realmente está com más intenções ou se deixou influenciar e caiu numa armadilha. Então, para a ética espírita, convencionou-se a que se não, e a gente sabe que não precisa, convencionou-se a não tocar-se no paciente por questões éticas, para não gerar nenhum tipo de desconforto para o paciente e nem também que os espíritos inferiores se utilizem para desmoralizar os passistas. Porque às vezes a pessoa não teve uma intenção má, mas o outro já estava num estado que, infelizmente, qualquer coisa que acontecesse ia de encontro ao trabalho executado na casa espírita, porque o que não falta na casa espírita são inimigos da obra do Cristo, né? Que nos querem fazer desistir, né? Então, são atributos do passe, em primeiro plano, a compaixão. Você vai fazer o que você vai fazer por um extremo amor, por uma paixão pelo bem do outro, com paixão pelo bem do paciente, né? A vontade, que segundo Leon Denis é o maior atributo da alma humana e que a gente não sabe usar ainda. A gente, para mim é tão difícil fazer tal coisa. Sabe, nossa, acordar cedo, ir para casa espírita, pegar transporte, volto ao México em 1991, onde eu conheci Dom Pedrito. Dom Pedrito era um senhor de 83 anos. E o presidente da Central Espírita Americana nos apresentou ele como um grande exemplo. Ele morava a quase 8 horas de distância da cidade do México. Todos os domingos ele era o primeiro a chegar. E a história dele vai ficar gravada na história do Espiritismo, porque eu vou falar onde eu passar. Ele tinha que sair de casa no interior, muito pobre, não tinha dinheiro para nada. Ele vinha todo esfarrapadinho, eu conheci esse anjo de Deus pessoalmente. Remava um lago, andava não sei quantos quilômetros à noite por uma estrada para chegar na carreteira, onde tinha os caminhões passando, bem cedinho para ele pegar a primeira carona para chegar na cidade do México. 8 horas para ir, 8 horas para voltar. E esse homem não sabia o que ele estava deixando na terra, gente. Eu estou falando dele na Suíça. Várias vezes, toda vez que eu falo dele, eu me emociono como se ele viesse junto, sabe? Nos dá exemplo de resistência, nos dá exemplo da nossa necessidade de nos espiritualizarmos. E era um homem semi-analfabeto. Fazia esse esforço todo para ir lá aprender algo de novo para a vida, para a sua existência. Então, a vontade da nossa alma, ela só é movida quando a gente tem uma paixão. E a gente tem que aprender a construir paixões, amor pelo que a gente vai fazer, né? Porque eu tenho tanta coisa para fazer, mas não dou conta, não consigo fazer nada, tem horas que eu me bloqueio. Por que você se bloqueia? Porque você não tem vontade. Porque se você está ali, parado, olhando e vê que seu filho vai cair no rio, na correnteza, não vai ter bloqueio que te segure. Então, tudo que você estiver fazendo na sua vida, lembre, é como se o meu filho fosse cair no rio, de uma grande correnteza. Eu vou fazer. Porque as forças das trevas, elas nos dominam, nos paralisam, nos cristalizam. Eu estou tão triste, estou tão deprimida. Eu sou muito depressiva, gente. Muito depressiva. Eu dou boas-vindas para ela e falo até logo, porque eu tenho o que fazer, né? Nós não somos de ferro, tem dias de luz, dias de sombras, coisas que a gente faz certo, coisas que a gente faz errado, que a gente se arrepende, mas vamos lá. E aí, arrependeu, tá ótimo, né? Já foi um grande passo. Bora para frente. Então, não deixar que nada nos paralise, que enfraqueça essa vontade de viver. Por que nós nos matamos? Porque temos preguiça de resolver problema. Por que nós nos suicidamos? Porque nós nos deixamos mover por energias que não são da luz. Falemos para nós mesmos. Fala, não te dou direito de você se matar não, criatura. Bora lá, vamos enfrentar, seja qual for o problema.
A nossa incapacidade emocional está muito grave. A nossa incompetência emocional está pior ainda. Nós não fomos criados para perdas, então vamos saber que a gente vai perder muitas coisas, vamos perder amores, vamos perder coisas materiais, nós vamos perder, talvez um dia Deus fale assim, ó, vou tirar tudo para você renascer. Renascer aqui no problema. Eu tenho uma frase da minha mãe, que eu vou repetir a minha vida inteira, que é, a gente pode perder tudo, mas não podemos perder a fé. Porque essa que vos fala já perdeu tudo, materialmente falando, zerou. Foi para o negativo, com 5 bocas para dar de comer, né? Mas tinha aquela mulher que disse, ó, levanta, vamos secar as lágrimas, vamos em frente. O seu pai não volta mais, né? O pai não volta mais, agora a gente tem que enfrentar. Isso a gente tem que falar para a gente todo dia. Vamos ser fortes, porque queremos ser passistas e temos que ser pessoas fortes. Tem dias que nós não vamos estar bem, vamos tomar passe, né? Que nós merecemos também. E tem dias que nós vamos estar tão bem que nós vamos dar passe. E vai ter dia que não tem paciência nenhum, vai assim mesmo, mal, né? Sabe? Porque aí quem que mais recebe o passe é quem doa. Porque cada vez que você estende suas mãos por compaixão em nome de Jesus, você recebe, você é o canal para doar. Então não tem esse negócio, a passista precisa de passe, porque deu passe em muita gente. Não, é como sangue, quanto mais você doa, ele se repõe. Precisa um pouquinho de tempo, às vezes, porque às vezes tem casos muito graves, mas vai ser reposto. Então não precisa passista dar passe em passista depois que acaba o passe, nada disso. Não precisa conversar com os pacientes, a gente passa cada mico, cada situação grave, que depois tem que sair corrigindo, a pessoa faz o passe na casa espírita, daqui a pouco vem o dirigente, você não sabe o que estão fazendo lá. A fulana dá passe, vai lá para o paciente e diz, olha, eu vi uma entidade horrível atrás de você. Eu falei, Jesus, quanto tempo que a gente perde ensinando, trabalhando, e a pessoa, sabe o que é isso? Vaidade, para dizer que viu, que tem mediunidade. Não. O paciente não tem que saber nada e nós também não precisamos saber nada daquele paciente. Existem práticas que você faz uma anamnese da pessoa antes dela fazer o passe. Isso não faz na casa espírita, isso não pode ser feito na casa espírita. A vida privada da pessoa é dela e se ela um dia precisa de um atendimento fraterno, ela faça um atendimento fraterno para pedir ajuda, mas não por causa do passe. É claro que a gente faz o atendimento fraterno, vê que a pessoa não está bem, fala, tome passe. Aí tem gente que dá receita, você tem que tomar passe 3 meses sem falta. Não, não tem essa coisa. O passe é para o resto da vida, né? Os nossos problemas são para o resto da vida, nossas crises são para o resto da vida, até que a gente vai amenizando esse potencial de problemas que a gente arrasta há séculos. Aí eles vão diminuindo, de repente você fala, meu Deus, estou tão feliz, não acontece mais nada de ruim, que o que eu faço? Dá até medo. Eu passei por isso, né? Quando as coisas amenizam, que tudo passa, vai passando um ano, você não tem nenhum problema, passa 2 anos, não tem nenhuma, você fala, quando é que vai chegar o próximo, né? Você fica assim, mein Gott, né? Por quê? Porque passou. Outro dia eu falei para o Divaldo assim, Divaldo, eu estou tão bem que eu não sei que energia é essa maravilhosa que está me envolvendo. Ele falou só com minha filha, dever cumprido. Quando a gente cumpre os nossos deveres, nós somos envolvidos por uma paz desconhecida. Quando a gente arruma as pendências que a gente sempre carrega, uma paz. Quando a gente arruma a casa, lava roupa, bota tudo bonitinho, você vê a energia. Algo estranho de bom acontece. Então isso também é um passe em relação à nossa existência. É a floração saindo para longe, as energias pesadas e aquela paz entrando na nossa alma pelo dever cumprido. Então a fé é fruto da vontade. Então a base da criatura humana é essa vontade. Toda vez que eu tiver que fazer uma coisa, se fosse meu filho cair no rio, eu ia fazer, então eu vou fazer. Né? É uma técnica. A vontade gera o quê? Para amar eu tenho que ter vontade. Eu quero amar. Então eu tenho que exercitar a vontade de amar. Isso que Jesus nos convida. Ao ponto dele fazer uma loucura com a gente, de a gente amar o inimigo. Olha como é difícil o desafio de ser cristão,
né? E esse amor, para se alcançar, tem que haver perdão. Então, para perdoar também tem que se ter vontade. Mas o esclarecimento e o conhecimento dessa máquina propulsora do amor, que é o perdão, né? Que pode trazer a reconciliação e pode fazer que relacionamentos reconciliados amadureçam extremamente e se tornem pessoas muito ligadas, porque o perdão é algo de grande peso na economia do relacionamento humano. A pessoa sabe o quanto feriu o outro, mas o outro perdoou, aquilo liga. Não quero dizer aqui que se você passar por problemas repetitivos, você tem que pegar seu inimigo, botar embaixo do braço e levar para casa. Não, está escrito no Evangelho, né? Mas o teu perdão tem que ser dado, né? Bom, então a vontade gera fé, gera o amor, e o paciente, em geral, eu não vou colocar como qualidade sine qua non, em geral tem que ter merecimento. Porque se ele não faz nada para mudar, qual o merecimento que essa pessoa tem? Ela chega acabada na casa espírita, se vislumbra com a mensagem espírita, toma o passe, se vê melhorar assim, às vezes, da noite para o dia. Existem casos muito instantâneos, muito rápidos. Existem casos que precisam de um tratamento longo, né? Porque um tem uma ferida pequena, o outro tem um câncer. Então precisa de tratamento. Quando eu estou falando, não estou falando de saúde física, estou falando de saúde moral, né? Fora que o passe é um grande coadjuvante da medicina. Não substitui a medicina. É um coadjuvante. Então a pessoa tem que fazer seu tratamento com o seu médico, com o seu psicólogo, com o seu psiquiatra, e tomando o passe, ela vai tratar o lado espiritual daquele desequilíbrio, daquela doença, daquela limitação, fortalecendo-a para os embates e muitas vezes exigindo menos medicamento. Os médicos, nós tivemos casos assim, incríveis nessa história da Suíça, que nós participamos. Casos gravíssimos, onde o médico chegou ao ponto de uma moça, de uma senhora que estava com uma doença muito contagiosa, muito grave. Eles ofereceram o Exit, né, que é o título do nosso livro. O Exit é uma instituição que mata as pessoas que queiram morrer, né? É uma instituição assassina, né? E que a pessoa que quer morrer vai lá. Então ela tinha, do próprio médico, a oferta vai para o Exit, porque se o seu caso não tem cura. Era o AIDS, né? Naquela década de 90, né? E ela vai para a casa espírita e começou a tomar passe. O médico, o que está acontecendo com o seu sangue? O que você fez de diferente? Aí ela contou, ele continua indo, continua. Só que as palestras, né? Como nem sempre nós temos palestrantes com um grande amadurecimento sobre os temas, que tocavam de forma de sentimento de culpa nessa pessoa, que fazia ela se sentir mal de ouvir aquilo naquela situação de saúde que ela se encontrava, ele falou assim, então vai, tome só o passe, mas não assista a palestra. A casa espírita tem que acolher isso. Tá bom, então ela vem, toma o passe, não escuta a palestra, porque ela estava muito doente e não podia ter abalos, levar para casa coisas que iam deixar ela não tão bem. Bom, o resultado é que essa mulher se tornou uma pessoa extremamente especial. Extremamente. Ela pôde operar um tumor grave que tinha aqui, né, com 6 meses de passe. Logo, logo começaram a chegar os medicamentos novos. Ela está viva até hoje. Está viva até hoje. E sabe o que ela se tornou? Enfermeira, diabéticos. Não tinha auxílio nenhum. A mulher foi à luta. Ela se curou. A ela mesma, claro. Você sabe que não é uma cura física, mas ela curou a alma dela. Imagina como que essa mulher vai sair dessa encarnação. Ela vai ser iluminada, iluminada, né? É espírita? Não, não é espírita, mas é cristã, está trabalhando. Foi à luta, viveu, tem netos. Foi uma coisa assim que são símbolos para a gente ver e trazer para a casa espírita, porque às vezes a gente é muito duro, né, nas coisas. A pessoa está vindo aqui só... O problema é da pessoa, o que a gente pode fazer? Amarrar na cadeira, fazer ouve? Ouve? Ouve não.
A gente tem assistência espírita. A gente dá conscientização espírita. A gente diz que a palestra é o momento mais importante dentro da casa espírita, gente. Muita gente pensa que é a mediúnica. A mediúnica está em segundo lugar. Porque a mediúnica, quem sai ganhando é quem participa. Porque está tomando conhecimento a que ponto chega uma criatura humana quando ela odeia e quando ela ama. Era a presença dos espíritos de luz e a presença dos espíritos necessitados, sofredores, que a gente tem esse contato e a gente sabe muito mais, alguns de nós, sabemos muito mais sobre a natureza humana e o que pode se tornar um ser humano quando desencarna, do que qualquer psiquiatra que nunca prestou atenção na sobrevivência da alma, né? Estou vendo que não vai sair do lugar esse seminário, que eu estou falando demais. Kardec nos traz, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, o seguinte: mediunidade curadora. A mediunidade é coisa santa, mas não é praticada por santo, tá? Nenhum médium é santo, no sentido que a gente conhece de santidade. Somos todos almas devedoras em trabalho direcionado ao nosso progresso, a vencer o nosso passado. Somos almas altamente comprometidas, né? Que deve ser praticada santamente, religiosamente. Isso significa santamente, religiosamente, disciplinada. Deve ser praticada de forma disciplinada. E se há um gênero de mediunidade que requeira essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora, que é a que o passista vai praticar. Não significa que para ser passista necessita ser médium ostensivo. Necessita ser gente, ter compaixão, ter amor àquela atividade que quer praticar. Saber que não vai receber louro nenhum, nem elogio de ninguém. Mas algo está se movendo naquele âmbito do sagrado da sua vida, né? A gente nota isso com o passar dos anos. E o passo é muito interessante. Quanto mais você pratica, mais sensível você fica às energias. Você percebe onde a pessoa tem alguma coisa. Às vezes tem um órgão doente e a gente não sabe porque se sente aquela necessidade de direcionar sua mão para lhe pedir que haja o reequilíbrio daquele órgão com o passar dos anos, né? Então, o médico dá o fruto dos seus estudos, feitos muitas vezes à custa de sacrifícios penosos, né? O magnetizador, que pode cobrar, dá o seu próprio fluido, por vezes até a própria saúde, porque você se exaure, né? Pode, por isso, pôr-lhes um preço. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Não tem direito de vendê-lo. Você não pode chegar ali e falar, essa árvore aqui é minha, eu vou vender. Porque ela não é sua. Aqueles fluidos não são seus. Você empresta uma parte dos fluidos. Se você tem um bom coração, se você sente amor pelo que você está fazendo, né? Mas não pode cobrar preço por isso, porque se compromete muito. Eu não sei se vocês conhecem, eu nunca fui numa benzendeira. Minha avó, nossa, minha avó, negócio de benzendeira, já me levou de tudo que era benzendeira. Quando eu fui de 0 a 7 anos, as coisas mais esdrúxulas, eu tive até que bater cabeça atrás da porta, num quadrado assim, nunca vou esquecer, porque doía. A mulher, 1, 2, 3, 4, batendo lá, porque eu estava com cachumba. Aí eu tive sarampo nos olhos, recolheu, falaram que eu ia ficar cega, que eu não passava dos 6 anos. Minha avó saiu me levando para tudo. Então eu conheço todos os benzendeiros da Baixada Santista, que eu nasci em Cubatão, né? E até assim, botar meu pé, cortar em volta, virar grama do avesso, tudo isso eu lembro como criança, antes dos 6 anos. O desespero foi tão grande. Bom, então, eu nunca fui nenhuma que cobrava. Não sei se vocês foram em alguma que cobrava. É interessante, né? Isso eu pensei depois de adulta. Porque eu perguntava, minha mãe perguntava para minha avó, quanto que foi? Eu não esqueço. Não, elas não cobram. Olha, o médium natural.
o médium natural faz por amor. Olha que grandeza. Mesmo que seja uma poção de bobagem, elas têm um amor pelo que elas querem curar, né? Então, cobrou, sai de fininho. As curandeiras, né? Curandeiras. Tem muito no Brasil, são os médiuns naturais que Allan Kardec cita no livro dos médiuns, né? Então, os médiuns naturais, eles trazem já o impulso do bem, eles querem fazer o bem, eles não têm cultura espírita, nada, faz pelo instinto do amor, né? E eles estão em todas as partes da Terra, nas tribos indígenas, nos lugares perdidos onde não tem nem médico, nem remédio, nem nada, a espiritualidade sempre coloca ali um anjo de Deus para dar assistência àquelas pessoas. Nem que seja uma prece ou um raminho de coentro, elas botavam, qualquer ramo servia. E no final elas batiam tanto em mim e falavam, viu, murchou! Se não murchasse, eu já tinha que ter desencarnado, né? Não podia, não ia dar certo. E eu não entendia nada, mas fazia tudo que minha avó mandava. E a pior coisa, eu tinha o cabelo muito comprido. E a promessa foi, se eu voltasse a enxergar, eu ia levar meu cabelo. Quer dizer, o povo faz as promessas católicas e quem paga é o paciente, né? Aí cortaram meu cabelo aqui para levar a trança para Aparecida do Norte. Quer dizer, a gente é muito fácil fazer bem, fazer promessas com o chapéu alheio, né? Então, vamos ver que isso também... Mas é a fé. A fé, ela tem muitas formas de ser vivida, né? Não é condenando. É muito comum a faculdade de curar pela influência fluídica e pode desenvolver-se por meio do exercício. Olha, tá? Então, você não é nenhum médium ostensivo. Você está dando passe. De repente, você pensa, ai, meu Deus, será que eu estou fazendo bem mesmo? Tá. Só que vai se desenvolvendo, os anos vão passando, você sente depois, meu Deus, olha, eu sinto saindo de mim uma emanação fluídica, uma energia que eu desconhecia. E quanto mais você aplica, mais, vou voltar a dizer, sensível você fica. Mas é de curar instantaneamente pela imposição das mãos, isso é mais raro, a gente já falou, né? Então vamos pular. Vamos voltar agora aos discípulos, que somos todos, né? Jesus já tinha partido, Pedro está passando na porta de Formosa e ali havia um homem que nasceu coxo, ele já nasceu com problema, né? Então todo mundo conhecia e ele ficava perto do tanque e não conseguia se jogar na água, porque eles iam para ali pedir esmola, né? Provavelmente sugestionado desde a infância como incapaz. Porque antigamente era assim, você nascia com uma deficiência, você era incapaz. As famílias escondiam, aqui na Suíça levava para hospice no alto das montanhas. Hoje a gente está vencendo isso. Hoje nós estamos tendo a diversidade sendo trazida para dentro da sociedade como responsabilidade coletiva. Uma criança com uma deficiência, ela tem potenciais enormes. Não podemos anular o ser humano porque ele vem com um karma deste tamanho, né? Ao contrário, temos que ajudar ele a crescer. Então, hoje a gente tira a palavra deficiência e coloca limitações de todos os matizes. Ninguém é deficiente. Nós temos aqui nas montanhas, no GX, em Ruhr, a Ângela Zamuner, que tem um filho cego, que eu conheço desde pequenininho. Ele faz mais coisa que todos nós aqui dentro. Ele esquia cego, totalmente cego. Anda de patins no gelo, fala 4 línguas, trabalha no escritório, né? E viaja o mundo inteiro sozinho. Cego é limitação, a gente que faz a limitação. Então é uma pessoa que venceu todos os obstáculos. E por quê? Aprendeu a se valorizar. Aprendeu que não existe limite. E as mães mais fortes, que eu conheci também, um que era deficiente físico, eu tive conversas longas com ela, e o filho dela pegava como goleiro na ilha de Taparica sem as pernas. Era goleiro.
A perna, uma era 30 centímetros mais curta que a outra, ele nunca ficou em pé, nunca sentou numa cadeira de rodas, usava a muleta, só Deus sabe como é que ele conseguia andar. E quando eu vi aquele rapaz pendurado numa corda, pegando no gol, eu falei, puxa vida, e a gente bota tanto obstáculo na vida, né? E ele, o que ele não podia ter? Vergonha do que ele era. O que ele fez da vida dele? Se tornou um grande advogado. Porque para ele estava nem aí se a perna dele era curta, não estava, o problema era dele. Ou de quem estava olhando as suas pernas dele. Ele tinha potenciais dentro de si que se exteriorizavam em suas ações. E você não consegue, essas pessoas, elas atraem multidões para elas. Né? Porque nós inteiros nos limitamos. E eles, muitas vezes decepados, né? Não se limitam. Então, é uma questão de vontade. Da gente ver o que a gente veio fazer nessa vida, né? E saímos desse sentimento de autocompaixão, né? Não tem problema, não é porque eu estou ligada. Nem lembro da água. E aí Pedro, vendo aquele homem sempre estancado ali, né? Naquele dia, ele olha e diz assim... Quando eles passaram, esse senhor, ele pensou assim, olha, ele vai me dar uma esmola, estendeu a mão, né? E Pedro lhe diz, mas ele já estava tão viciado que ele já ficava assim, né? Você vê que tem muita gente que é treinada para pedir esmola, ou vê que os outros pedem assim. Você vai em vários países onde tem mendicância pública, geralmente eles estão com a cara e assim, ou um copinho e assim, não sei se vocês já tiveram oportunidade. Em vários países. Eles não têm coragem de encarar, porque imagina a situação, porque às vezes são necessitados mesmo, gente. Nunca julgue e condene um ser humano que está pedindo esmola. Né? Nós temos uma bênção que a Suíça não precisa disso. Né? Porque tem uma assistência social, uma das melhores do mundo. Mas a maioria dos países não. Às vezes a pessoa depende de um pão. E às vezes aqui também a gente encontra que podem ser realmente bandidagem, né? Mas outros que no desespero. Né? Vou lembrar o Chico Xavier, que estava andando com um amigo lá em Pedro Leopoldo e era um bêbado conhecido da cidade. E ele veio perto do Chico, Chico, me dá um dinheiro para me comprar um pão, Chico. O Chico procurou, o Chico já não tinha nem para ele, né? Pegou uma moedinha e falou, tome, meu filho, leve, come seu pão. E o amigo do lado falou, Chico, como é que você dá esmola para um cara desse? Você está vendo que ele vai encher a cara? Ele falou, se ele beber, o problema é dele. Mas se ele ficar com fome, o problema é meu. Eu fiz a minha parte. Então vamos pensar nisso. Nem que seja uma moedinha, dá, sem julgamento, porque a gente não sabe se a gente não está tirando uma pessoa de um sofrimento, né? Então, nesse momento, o Pedro vê que ele nem olhou para ele, né? Já está tão viciado a pedir a esmola, e às vezes a gente se acomoda no vício e não quer mudar. Isso aqui é muito simbólico para todos nós, né? E ele fala, olha para nós, né? Olha para nós. Então, quando você for dar esmola, olha no olho daquela pessoa com compaixão, né? E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E pegou ele pela mão e levantou, porque tem gente que não vai levantar sozinha não, viu, gente? Só a gente pegando pela mão e puxando. Porque a situação é tão difícil que a gente, além da compaixão, ainda vai ter que dar uma força e o acompanhamento. Não esquecer de perguntar como é que você está. Melhorou? Está passando? Precisa de alguma coisa? O que eu posso fazer por você? E a casa espírita é esse laboratório de amor. Porque às vezes a gente está precisando um do outro. Está precisando de um conforto, de um ombro amigo. Então, não pode haver espaço para competição, para inveja, para ciúme dentro da casa espírita. Porque todos nós somos servidores, somos todos amados de Jesus. Somos pessoas em potencial que Ele está confiando um trabalho que a gente pode fazer
dentro das nossas limitações. Então, naquele momento, nós vamos ver uma coisa que todos nós podemos curar como discípulos de Jesus, se muito nos amarmos. Conhecerei os meus discípulos por muito se amarem. Né? Então, a gente vai fazer esse esforço de vigilância, de prece, de vencer as diferenças, para que aqui dentro se torne um ambiente de um amor tão grande quanto possível, que as pessoas, quando atravessam aquilo ali, elas se sentem, eu entrei numa família. Com todos os problemas de família, né? Porque a gente não vai dizer que é perfeito, né? Mas que a gente vença cada obstáculo que for aparecendo em nome de Jesus. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que operaram. Nada, né? Então, ele andou, todo mundo sabia que era de nascimento, todo mundo viu que foi Pedro que curou. E Pedro mostra nessa passagem evangélica que não foi ele que curou, que foi em nome de Jesus. Então, nós passistas não curamos ninguém. Eles, os espíritos de luz, amando do Cristo, são os que interferem. E a gente vê verdadeiros milagres acontecendo, mas não é mérito nosso. Coitado do passista que começa a achar que foi o passe dele, porque fica muito sujeito a cair em fascínio. Lembra que a gente falou? O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos, né? Mas esse mecanismo é bem complexo, porque os espíritos de luz já tiveram um trabalho danado de trazer um paciente para dentro da casa espírita, porque às vezes quando é um processo obsessivo, aquele paciente ele faz de tudo, aparecem 1000 obstáculos para não vir. Até o trabalhador naquele dia, ai, por que eu vou lá? Não, hoje eu vou tirar folga. Não, eu mereço tirar uma folga, né? Não, hoje eu não vou. E é exatamente naquele dia que você está sendo convocado. Vem o desestímulo, a falta de coragem, assim, os obstáculos mais tontos aparecem. Se você está muito cansado, vai assim mesmo. Vai assim mesmo, porque se você não puder dar, você vai receber muito, né? Porque pode ser um desvinculamento dos obsessores da obra, do bem, né? Então, é a consciência. Esse mecanismo, ele vai pegar fluidos das árvores, da natureza, do chão, das flores, do ar, juntar com o biológico nosso, que é necessário para seres encarnados, e mais a energia que vem do alto, como um verdadeiro... nós nos tornamos verdadeiros veículos de transmissão dessa mistura de biológico, né, da natureza também, dos espíritos superiores, que são os fluidos que a gente vai olhar lá na frente. Então, eu vou pular um pouco, porque aqui são mais observações que o passe é uma transfusão de energias psíquicas, segundo Emmanuel. O passe, o magnetismo vem a ser a medicina dos humildes, dos crentes, segundo Leon Denis. Sobre André Luiz, o passe como gênero de auxílio, invariavelmente aplicável, sem qualquer contraindicação. Ah, mas eu tomei um passe e passei mal. Pode acontecer, gente. Sabe? Não tem remédio que a gente toma que a gente sente mal, porque está alterando o campo celular e pode ser que você fique muito mal mesmo. 1 dia, 2 dias, pode ser uma operação, porque todo mundo quer ir médico que opera. Canso de receber, você faz operação, nós não. Mas os espíritos fazem. Os espíritos fazem. Você não sabe quão rápido é uma operação no perispírito que leva a uma cura do corpo físico. Então, quem faz são os espíritos. Você vai tomar um passe, você pode ser operado durante um passe. Ou preparado para quando você desdobrar à noite, haja o processo operatório. Uma vez eu não entendi porque eu fiquei tão, eu quase não conseguia andar. Eu tinha muitos cistos nos ovários. E eu passei mal, uma dor. Minha mãe estava na minha casa, aqui na Suíça. Falei, mãe, parece que nossa, eu me senti como eu fui. Nem caiu a ficha, né? Só falta o desespero, dar uma martelada. Eu passei 3 dias com sintoma de operação. Passou, esqueci. Aí tive que fazer o controle, né, de 2 em 2 anos, que eu estava perto. Não tinha mais cisto nenhum. Eu lembrei de como eu me senti mal.
como eu me senti operada durante a noite, né? Então a gente não sabe os mecanismos que eles encontram para nos cirurgiar. Se a gente merecer, se tudo que a gente está fazendo na nossa existência não merece mais aquela doença. Então eles podem cortar fios de doenças que iriam aparecer na nossa existência e que elas não aparecem. Mas a gente não tem nem mais ideia, porque a programação foi no mundo espiritual. E a gente reencarna esquecendo o que aconteceu, esquecendo a nossa programação, e a maioria da Terra, na nossa situação, se desvincula do que veio fazer na existência, né? Então, não tem contraindicação. Pode tratar qualquer doença com passe, desde que a casa espírita séria mande a pessoa com sintomas procurar um médico, se for um sintoma físico, um psicólogo, se a gente vê que não é só problema espiritual, são coisas que tem que ter um acompanhamento, porque nós trazemos feridas dolorosas na nossa alma, da infância, das vidas passadas, e que se exteriorizam em forma de depressão, de sofrimento equivocado, tudo isso. Então precisa de um acompanhamento profissional, para a gente, com a ajuda da casa espírita, unir as duas coisas, botar o nosso psiquismo em ordem e a nossa alma em equilíbrio com ele, né? E o passe é um coadjuvante fantástico. Segundo André Luiz, o passe é uma transfusão de energias que altera o campo celular. Como ocorre a cura? Puxa vida, tinha cisto, depois o cisto não tem mais? A energia vai lá, trabalha dentro da própria célula. Nós somos seres atômicos. Nós somos átomo condensado em formas, em moléculas, em células, né? Então, se você pegar qualquer célula do teu corpo, ela vai ter, na sua maioria, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, e lá vai coisas, né? Sais minerais, etc, etc, etc. E nós estamos aqui funcionando, uma máquina que funciona para expressar toda a condição da nossa alma. Tudo que a gente conseguiu fazer com a gente até aqui. Mas nós não temos limite, gente. Somos deuses. Quando Jesus fala isso, não é à toa. Deuses com letra minúscula significa você é livre para progredir infinitamente. Basta ter vontade. Então, esse campo celular que estava em desordem, gerando cânceres, gastrites, coisas outras que o nosso próprio psiquismo gera, ele começa a entrar em equilíbrio com o passe, né? E com isso vem a doença. Mas tem outros fatores, como desligamento de obsessores, né? Quem não tem obsessor aqui, levanta a mão. Entendeu? Só de andar na rua, a gente já está andando ali e conectando com o psiquismo, ou positivo ou deletério, né? Porque diga-me o que pensa que eu vou dizer com quem você anda. Então a gente tem que ver os ambientes que a gente anda, porque são contaminantes os ambientes também. Então chega um momento na nossa vida que você fala para você mesmo, não vou mais para aquele lugar. Eu vou selecionar melhor os meus amigos, porque aquele amigo que eu tenho só me chama para fazer o que não devo. Aquela amiga que eu tenho só quer que eu vá encher a cara numa festinha, não sabe fazer outra coisa. Eu quero isso para mim? Vamos resolver, né? Selecionar, porque se eu quero equilíbrio na minha vida, eu tenho que começar a viver alegrias permanentes. Porque a gente tem que ter uma distinção entre o que é prazer e o que é felicidade. A felicidade, ela pede prazer, mas o prazer nem sempre pede felicidade, porque a felicidade é algo que permanece em nós de bom. E o prazer, eles são sensações que a gente tem de conquistas, de coisas que a gente faz, que passou aquilo, já não tem mais graça. É o sonho da casa própria. Você pega a chave e agora? Acabou o sonho. É só aquele prazer, né? Agora, construir um lar dentro daquela casa é desafiante, gente. Construir um relacionamento amoroso entre todos nós dentro de uma família é um horror. É tão desafiante. Quanto perdão 24 horas, quanto a gente tem que ser resignado na hora que você quer, na realidade, chutar o balde,
né? Quantas vezes a gente quer o quê? Se separar, vamos separar. Eu falo a cada 6 meses pro meu marido, vamos me separar de você. Eu já não aguento mais. Tô com ele 40 anos, já não aguento mais. Aí ele fala, mulher, você não é burra, você não vai fazer isso. Aí começa, a gente faz piada, entendeu? Vamos lá, tá bom, vamos começar de novo. A vida é um desafio maravilhoso, mas o que é o objetivo é amar. Porque se a gente ficar mudando de marido, mudando de mulher, não resolveu o problema. O que tem que arrumar é como harmonizar esse relacionamento. Como um valorizar o outro, como um suportar o outro. Nunca case com alguém que você não suporta os defeitos. E tiremos da cabeça o príncipe e a princesa encantada que viveram felizes, ou o príncipe e o príncipe encantado que viveram, ou a princesa e a princesa encantadas que viveram felizes para sempre. Não existe, é fantasia. Nós temos que encarar a vida como uma grande realidade de crises, e todas as crises são fatores de mudança importantes. Estou na crise, o que eu tenho que mudar em mim? O que eu tenho que aceitar no outro? Como é que eu não consigo dialogar com a pessoa que dorme comigo na mesma cama? Né? Por que os dois estão isolados na frente de um telefone celular? Do que estão fugindo? Né? Então tem horas que a gente tem que fazer um break, falar, vamos fazer outra coisa. Né? Vamos para o meio do mato brincar, vamos fazer um grill, vamos deixar o celular em casa, ver se a gente suporta. Dá um nervoso, gente. Ficar sem celular. Eu faço essa proposta de vez em quando, dá um nervoso, porque de repente a pessoa fica, mas eu queria saber aquilo, já quer correr para saber no celular. Não está aqui o celular, a gente deixa para depois. Quer dizer, são laboratórios que a gente tem que enfrentar. Desculpa que eu estou saindo do... Vou ter que pular uma porção de coisas. Então, o passe em si é uma emanação controlada de força mental. Agora a gente vai chegar nele. Acionada pelo pensamento, direcionada pela vontade, envolta em sentimento. A compaixão, né? Então, eu vou ter que acionar meu pensamento. Eu entrei numa sala de passe, vi uma pessoa sentando... Eu vou dar depois essa apresentação, todo mundo pode ter, pode copiar depois com você, tá? Ou você baixa no site, quero baixar no nosso também. Esses materiais têm que ficar expostos para vocês relerem, olharem, verem, tá? Multiplicarem, tá? Porque é uma coisa boa, leva muito tempo até a gente montar um seminário desse, e depois a pessoa ouve uma vez... E lembra, o que ela falou mesmo daquele ponto? Tu vai lá e pesquisa, olha, tá? Além de toda a literatura que a gente tem. Eu peguei basicamente a literatura no livro A Gênese, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no Evangelho também bíblico, para dar os exemplos que vocês vão ver. E aí tem toda a bibliografia para vocês, tá? Para vocês expandirem os conhecimentos. Mas também tem muito livro porcaria, que a gente tem que aprender a... Sabe? Tirar o joio do trigo, né? Então você vai ver passes e parece que você está fazendo um curso universitário para dar o passe, que você vai ter mestre não sei o quê, que você vai estar no grau X e Y. Aí já ultrapassou as barreiras do que a gente tem que fazer dentro da casa espírita, né? Aí deixa para quem faz cursos para sobreviver disso, né? Não é o caso da casa espírita. Então, direcionada pela vontade, eu quero que você fique bem. Eu quero que você sinta alegria e saúde dentro da sua alma. Quando eu estou dando passe, que a gente abre a mente, a gente pensa, meu Deus, essa pessoa chegou aqui e a gente não sabe o que ela está precisando. Então, quando a gente estende aquela mão, a gente tem que desejar o que tem de melhor no mundo, na vida para aquele ser. Se for uma doença que te trouxe, essa doença agora vai te trazer bênçãos imensuráveis. Porque a nossa visão de doença no nosso mundo material é uma coisa muito ruim. Só que a doença, ela é curativa para as nossas almas. Vai morrer de câncer? Vai morrer, tropeçou, vai cair. Pode ser um acidente, pode ser um câncer, a gente vai ter que enfrentar, né? E o passe, ele nos dá essa força, recupera as nossas energias. O medicamento, às vezes, que a pessoa está tomando é muito cruel. Às vezes, a depressão exige medicamentos. Então, todo esse coadjuvante, você vai ver a melhoria daquela pessoa. E, de repente, tem casos que a pessoa chega, nossa, eu comecei a tomar o passe,
Nossa, eu já falei para o meu médico, diminui essa dose, eu não estou precisando mais. Então vai desmamar. Nunca pare de tomar o remédio que o psiquiatra passou sem autorização do psiquiatra. Casa espírita não é hospital, não é clínica de saúde física. Casa espírita não pratica curandeirismo. Por isso que quando alguém se cura, que Deus quis que curou-se na casa espírita, o mérito é de Deus, o mérito é de Jesus, como Pedro fez. E nós ficamos felizes, né? Porque a melhor coisa de ver uma pessoa que está mal ficar bem. Quando minha família não entende o nosso trabalho espírita. Ele diz, mas você não ganha nada com isso. Filhos criados dentro do espiritismo. Filhos que fizeram o evangelho desde que nasceram. E eles perguntam, mas mãe, você não ganha nada, é livro, é comércio. Você não vai ganhar nada com o que você faz? Não entendem. Porque já se enraizou a mentalidade suíça de que trabalho tem que dar dinheiro. Mas não entende o trabalho para o Cristo, né? Então a gente tem essa luta. Somos os únicos, eu falo sempre isso, somos os únicos religiosos, que também somos religiosos. Porque a consequência filosófica, científica do espiritismo é a espiritualização, é a ligação com Deus. E se nós nos ligamos com Deus com muito mais consciência hoje, compreendendo o que é Deus, é uma consequência religiosa, que religa o homem ao sagrado, que está em nós e no universo, que é Deus, que a gente dá um nome, né? Porque a gente não tem outro. Então é Deus, né? Essa força criadora. Então nós vamos trabalhar com a potência do invisível, né? Quando a gente vai dar um passe. Então quando eu desejo todo o bem para aquela pessoa com a minha melhor das vontades, mas consciente do que eu estou fazendo, e que o meu sentimento é de compaixão, haverá surpresas em ambas as vidas, tanto em quem dá quanto em quem recebe. O passe é o esforço de transfusão de forças magnéticas e espirituais de um indivíduo para outro, encarnado ou desencarnado, socorrendo numa carência física ou espiritual. Todo mundo assistiu e leu o Nosso Lar, que aliás vai passar agora o 2. Os espíritos no mundo espiritual dão passe nos desencarnados. Eles precisam, né? É uma outra tipo de energia menos materializada que a nossa. Mas os espíritos desencarnados, quando não tem uma casa espírita, porque seria muito injusto para a humanidade só ter passe dentro da casa espírita, né? Então, não. Eles dão passe espiritual. Eles se aproximam da pessoa e transferem para ela as necessidades que ela tem, se ela tiver um merecimento, né? Em qualquer lugar da Terra, independente de espiritismo ou não. Eu estou vendo que está todo mundo cansado. Vocês querem fazer uma pausazinha ou vamos adiante? Qual é a hora da pausa? Eu vou ter que encurtar bem, porque, sabe, eram 114 slides, eu estou no 20. Então, vamos lá. O papel capital que desempenha a vontade em tudo nas nossas existências, a vontade é atributo essencial do espírito. Então, a gente tem que pensar muito sobre esse tema vontade. Muito, 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 muito. Porque, às vezes, a gente fica sem vontade de nada, né? Quem já não passou por isso. É diferente de cansaço. Temos o direito ao descanso. Mas a gente tem que ter um motivo. Por que eu estou cansada? Se aquele cansaço não tem um motivo, cuidado. Sinal vermelho. Se você não trabalhou muito, não fez muita coisa, não está sobrecarregado e está num cansaço sem motivo, tem 2 motivos. Ou você está doente fisicamente ou espiritualmente. Então tem que cuidar das 2 coisas. Ver se não está com anemia ou isso, aquilo, ou se não está com uma sobrecarga, precisa de procurar ajuda. Mas que isso não deixe de te trazer para a casa espírita para repor essas energias que você precisa repor, né? Buscando auxílio também psicológico. Daí o poder do magnetizador, um poder que se sabe está na razão direta da força da vontade. Quanto mais vontade você tem de magnetizar uma pessoa, de dar o melhor para ela, de a curar, maior será a sua potência em relação ao que você recebe do mundo espiritual para canalizar, né? Não tá... Peraí. Enfim, se invocas
se magnetizas com o propósito de curar e invocas um bom espírito, ele aumenta a tua força e a tua vontade, dirige o teu fluido e lhe dá as qualidades necessárias. É o que a gente falou. Os espíritos é que catalisam toda a tua potência. Não é você. A sua vontade é como que você tem um canal, né? Que pode estar interrompido pelo... Estou ali fazendo o quê? Né? Para que eu estou fazendo isso? Né? Aí está interrompido. Mas se você tira, ele se torna um tubo limpo. É que nem a mediunidade. A mediunidade, no início, ela tem muito animismo, muito de nós mesmos, o que não é pecado nenhum. Ninguém pode dizer que não tem animismo, todos temos. Mas, com o passar do exercício da mediunidade, os canais se limpam, porque nós estamos trabalhando com o nosso psiquismo também, com o que nós temos no nosso inconsciente profundo. As nossas vidas passadas podem estar ali expulsando lembrança até limpar tudo e diminuir o animismo e você ser um médium mais fluente no sentido de maleável, de deixar mais os espíritos se comunicarem abertamente do que interromper sem querer, trazendo de você para fora. Que acontece, não tem problema. Né? Então a gente sabe dissecar esses processos quando está dentro de uma reunião mediúnica. Dirige o teu fluido e lhe dá as qualidades necessárias. Então, voltamos a falar do resultado das curas obtidas dentro de uma câmara de passe, que elas vêm conforme a fé, a vontade, a compaixão do ambiente, o preparo do ambiente antes, o preparo dos passistas antes, para que a gente tenha o melhor êxito possível na transmissão dessas energias. Quais são os objetivos do passe? E insistentemente lhe suplica, isso é Jairo, minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Então, quando Jairo faz isso, já vieram anunciar que a menina já tinha morrido. E ele leva só 3 discípulos, né? Imagina, ele não quis que ninguém entrasse. Porque todas as vezes que você tem pessoas muita gente observando um fenômeno, pode haver uma interferência psíquica. E ele tinha que trazer 3 que ficassem vibrando para trazer a menina de volta, que na realidade ela não estava desencarnada, né? Podia ser uma crise cataléptica, uma crise de... esqueci o outro nome, que a pessoa fica totalmente sem as funções físicas. Letargia, uma crise letárgica, mas morta ela não estava, né? Então, o Jairo era um dos grandes, ele leva Pedro, Tiago e João para dar o apoio. Então, é muito bom que dentro da sala do passe, nós estejamos o máximo de pessoas que passem naquele ambiente, sintonizadas no mesmo propósito, né? André Luiz, eu vou pular em relação ao paciente. O passe espírita objetiva o reequilíbrio orgânico, ou seja, físico, psíquico, periespiritual e espiritual do paciente. Quando a gente fala de equilíbrio orgânico, a gente volta lá em André Luiz, que é a alteração do campo celular, trazendo harmonia e um melhor funcionamento para as células. Inclusive eliminando, matando células deletérias. Então, eles podem sim, nós passamos uma experiência no SEACA que jamais vamos esquecer, lá na sala antiga, onde a gente tinha uma sala sem janela, só tinha porta, e um exaustor muito forte que o homem colocou para forçar a ventilação e a gente fazia reunião lá dentro. E um dia uma amiga minha me ligou, desde que eu cheguei na Suíça, ela morava na Alemanha, ela ligou para se despedir, porque ela já tinha tirado os 2 seios, os ovários, o útero, os gânglios, e deu agora o câncer, era um câncer muito arrasador, o médico não deu mais que 1 mês de vida, né? Então ela já estava com câncer nos ossos, na coluna, e também na bacia, que ela não conseguia andar. Estava com doses fortes de morfina. É uma coisa assim que só Deus explica. Eu falei, olha, eu nunca te pedi, Lucy. Você me conhece desde que eu cheguei aqui. Ela é muito católica. Vem no centro, porque o passe vai te ajudar, pelo menos, a que você
tem que diminuir essa morfina, talvez fazer com um medicamento melhor para você desencarnar. Falei bem abertamente, para você desencarnar tranquila, sem tantas dores, né? Eu sei que de repente ela apareceu na terça-feira. Quem trouxe? A catequista da Igreja Católica de Rilazingen. Escondida do marido da minha amiga, né? Simon Feuerstein. Ela era a Lucy Feuerstein. Tá bom. Aí ela chegou lá, de bengala. Era 2 bengalas assim, ela andava um passo muito, muito sofrido. Fui palestra de português, a alemã estava lá, mas na hora que ela estava indo embora, eu fui pegar não sei o quê, e aí pensei, ué, o que quebraram aqui dentro da sala da mediúnica? Tinha um cheiro de hospital dentro da sala, que aí eu fui procurar se alguma criança, porque tinha a salinha do passe onde as crianças ficavam, se alguma criança quebrou algum remédio, só faltou os espíritos pegar um pedaço de pau e dar na minha cabeça, pelo amor de Deus, mulher, olha para ela. Aí depois que eu procurei, então eu chamei Edith e Marte, tinha uma outra pessoa que eu não, só lembro da Edith, procuramos, a Edith era baixinha peruana, que era do centro, fundadora do SEAC também. Não tem nada aqui. Aí eu, meu Deus, é para a Lucy. Veio assim na minha cabeça, o médium nessas horas não funciona, viu? Porque você está tão preocupada de ter quebrado um vidro que você não sintoniza. Ainda aumentei, o que aconteceu que me chamou a atenção, eu aumentei no máximo o sugador de ar, e o cheiro de hospital aumentou. Aí foi éter. Eu falei, é para a Lucy. Quando eu peguei, ela já estava na porta. Eu falei, Lucy, eu não sei de nada, não entendo de nada, mas eu acho que é para você. Entra aqui, senta, vamos fazer o evangelho. E respeito à senhora que acompanhou, catequista da Igreja Católica de Rilazingen, eu peguei o evangelho em alemão. Falei, ó, a senhora abre e lê um trecho. Ela abriu. Gente, a fé remove montanhas. Era uma coisa, era uma emoção. Essa mulher lendo, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Era quase êxtase. Ela acabou e disse, eu sou catequista há 30 anos. Catequista não é que nem no Brasil, que você fala, você vem aqui para catequizar as crianças na igreja. Não, eu fui catequista. Não sabia nada de Bíblia, de coisa nenhuma, e fui catequizar a criançada lá. Dei uma aula e não fui mais, porque eu não dava conta de pegar a molecada e botar em ordem. Aí ela disse, tem 30 anos que eu estudo a Bíblia como catequista. Primeira vez que eu entendi o que Jesus quis dizer, que a fé remove montanhas. No Evangelho segundo o Espiritismo, explicado para a gente. E ela não sabia nem que ali se tratava de espírito, de que nem nada, não estava bloqueada pelo preconceito. E a minha amiga lá, muito cansadinha, magra, aí elas se despediram, foram embora, terminamos tudo, fui para casa, no outro dia às 9 horas da manhã toco, Gorete, o que fizeram comigo? Eu falei, por quê? Eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Eu acordei com uma felicidade que eu desconheço. É o êxtase. É o êxtase. Eles botam a pessoa em êxtase. Uma felicidade que eu desconheço e não tomei nem uma gota de... como é o nome daquele remédio? Morfina. Não tenho dor nenhuma. Aí eu falei, não sei o que fizeram. Só agradeça a Jesus, porque foi Jesus. Não é a gente. Você buscou, Ele te deu. Talvez ela nem foi lá buscar nada. Porque isso também é a coisa do merecimento, né? A gente fala assim, a busca encontrareis, é uma ação. Talvez ela foi lá porque ela não queria fazer uma desfeita, ou queria realmente ver, será que vai me ajudar alguma coisa? Quando a pessoa está sofrendo com dor, ela vai em qualquer lugar, né? Vou lá tentar, e essa mulher teve o que dela? Misericórdia. Porque pegar de uma igreja e levar em outra por misericórdia tem que ser uma alma boa. Tem que ser uma alma boa, né? E ela recebeu e viveu mais 8 anos com o câncer que não lhe fazia nada. Congelaram, os espíritos congelam, o negócio para de doer, até porque o câncer está muito ligado às nossas emoções. Ele arrasou ela em 15 dias no dia que ela passou por um choque emocional grave. Ela teve o choque emocional, entrou em estado depressivo e foi embora.
desencarnou. E traduziu 3 livros para o alemão de Francisco Cândido Xavier. Não sabia nada de espiritismo e passou a ser tradutora das obras do Chico, né? E eu vou te chamar um alerta para as nossas casas. Antes de trazer um palestrante de fora para vir para uma casa espírita, vamos nos informar muito bem. Porque quem vem assistir pensa que a gente está sabendo quem a gente está trazendo. E o que aconteceu com a nossa Lucy veio pela aventura de um palestrante espírita, que eles se sentem muito importantes e estão ali atendendo as pessoas, a gente não está vendo que besteira que eles estão falando, né? Pessoas desconhecidas, aí vem um amigo, não, traz porque ele é muito bom, fulano é muito bom, fulano é muito bom, e a gente cai na armadilha. Ele falou tanta besteira para essa minha amiga que foi ele que causou a depressão nela. Ah, que seu marido não vai andar do seu lado, porque não sei o que. Tanta besteira, ele nem sabendo que a mulher tinha um câncer gravíssimo. Então, vigilância, quem a gente convida, sabe? É muito importante. Não podemos ter garantias, mas a Casa Espírita SEAC, no meu coração, ficou comprometida com isso, sabe? Eu me senti assim, ela respeitava tanto o SEAC que qualquer uma pessoa que a gente bota ali na frente, a pessoa pensa, ele sabe o que está falando. Vigilância. Bom, vamos em frente. Vamos começar, tem até que horas que eu posso falar? Tá. Então, tudo isso, para a gente entender um pouquinho, a gente tem que saber o que é Deus. Princípio de todas as coisas. Deus gera princípio espiritual, que é o princípio inteligente, e ele gera a matéria, né? São as 2 bases do universo. O que a gente vê, que se condensa e tem formas, é o mundo das ideias, e o que a gente não vê, que é o mundo espiritual, que também é o mundo das ideias, mas é um mundo invisível, né? Então, tudo que é matéria sai de um único princípio. O fluido cósmico universal é um campo, ou fluido universal, que é tudo que gera matéria. E segundo Joana de Ângeles, o átomo, ele atrai os elétrons em direção ao prótons, aos nêutrons, ao núcleo, através do amor. A matéria tem como base uma força coesiva, é uma força de atração, que se chama amor. Então, o amor ele é uma força de atração. Quando não há amor, tem repulsão. Quando há amor, é atração. Então, o átomo, ele se congrega, ele cria cada átomo, que a gente conhece alguns átomos aqui na Terra, que não são os mesmos átomos que possa haver em outros planetas, em outras condições espirituais diferentes da Terra, né? Então, nós temos aqui uma tabela periódica, todo mundo já viu, né? Ouro, chumbo, que mais? Carbono, hidrogênio, oxigênio, são átomos com uma formação atômica diferente. Quando eles se juntam, cria. Só que para fazer um átomo desse já é o amor agindo. Quando você faz uma molécula, é mais amor. Quando você faz uma célula, aí entra o espírito. Porque tem fluido vital. A célula, ela faz parte da formação dos seres vivos. Desde as plantas, né? Porque a gente tem aquela história, nós saímos do mineral, passamos pelo vegetal e fomos ao mundo animal e vamos ser seres humanos. É uma cadeia onde a gente não sabe onde é que isso vai se encadeando. No momento, ninguém sabe. São coisas de Deus. Mas quando a gente está falando de átomo, ali nós já estamos falando de princípio inteligente. Nós já estamos falando de amor. E aí, quando a gente fala de matéria inanimada, é aquilo que nós vamos atrair para formar um corpo. Porque se a gente sabe que a gente é água, 70% de água, o resto é carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, e lá vai. Nós somos feitos de átomo. E nossa alma, quando quer encarnar, quando necessita encarnar, ou quando é obrigada a encarnar, no momento da concepção, nós já estamos gerindo por um processo inconsciente,
automático da natureza, porque a natureza tem automatismos, por causa do fluido universal, que ele é igual em todos os universos. Naquele momento em que nós nos aproximamos de um espermatozoide que está encontrando um óvulo para fecundar, somos nós que fazemos isso. Você fez o seu corpo, você fez o seu corpo, você fez o seu corpo. A natureza te dá essa potência. E você traz para aquele corpo tudo que você necessita para a sua existência. Mesmo que aquele corpo nasça com alterações, é o que você necessita. Se aquele corpo traz doenças, é o que você necessita. Ah, mas eu não tinha doença, minha mãe tomou talidomida, eu nasci sem os braços, sem as pernas. É o que você necessita. Porque o seu organismo físico não atrai isso, é o seu organismo espiritual que atrai as coisas, limitações para você. Então, aquela mãe que de repente teve que tomar talidomida porque por isso, por aquilo, era um karma seu. Porque teve outras que falaram, não quero, jogou no lixo e não tomou, né? Então, aquele espírito repulsava essa necessidade, ele não tinha necessidade de nascer sem os membros, né? Por que você vai nascer num lugar que tem radiação? É tudo perfeito. Por que você vai nascer de uma mãe que é viciada em drogas? É causa e efeito. É a sua necessidade de ser uma prova pior do que a gente já tinha passado e não levou em frente. A sua derrocada foi a droga. O seu abismo foi a droga. Então você vai ser atraído por esse ambiente para ter uma luta muito pior do que se você tivesse vencido antes. Então, quando você não vence os seus obstáculos na encarnação, você vai em geral, tá? Porque as leis de Deus não são rígidas. Estou dando exemplos. Em geral, você vai renascer com uma dificuldade ainda maior. É como querer se matar para resolver um problema. O problema não vai ser resolvido. Você vai ter que passar por uma vida com mais problemas do que aqueles que você já tinha. Então, é burrice. Diga. Só essa questão que você falou, nós fazendo nossos corpos, eu acho que é emprestado, né? Como? Ele é emprestado, não tem condições ainda de fazer o nosso próprio corpo, né? Não, dentro do ventre da mãe, eu vou chegar e vou te mostrar as fotos. Quando você está perto, sua energia psíquica imanta o espermatozoide e só aquele vai entrar lá, ele vai receber sua carga genética espiritual. Teu perispírito, já reduzido por um processo da natureza, ele imanta, e aí o que você vai ser da sua mãe? Aquele corpo é seu, não é dela. Você vai ser um parasita dentro do ventre da sua mãe, porque você precisa da matéria que ela vai te doar inconscientemente para desenvolver o seu corpo. Por isso que se um espírito está em processo de refazimento perispiritual e ele não tem o karma de renascer já com aquele defeito, ele gera aquele corpo e o corpo não vinga. Aí ele desiste não, a espiritualidade o retira, ou ele não precisa ir adiante porque ele já refez algumas células perispirituais. São essas mulheres que às vezes têm vários abortos, ficam uma prova muito grande até a reconstituição, porque aquele espírito, através do amor, já conquistou a possibilidade de não ter que renascer com aquelas limitações. Mas é você que faz o seu corpo com a matéria doada pelo seu pai, que é apenas um espermatozoide, e pelo corpo da mãe, onde você vai ser... A palavra parasita não é uma coisa negativa. Parasita é todo ser que vive à expensa de outros, porque a gente tem parasita na família também, né? Então, o ser que vive dentro do ventre da mãe, precisando da matéria dela, aquele ser... Gente, olha, agora eu preciso explicar para ele que ele está muito ligado, ele tem direito de ouvir. Aquele ser que vai tomar a matéria da mãe, mas é ele que vai fazer o corpo. Aquele espírito está ligado ali desde o momento da concepção. E naquela concepção, sem o perispírito, não há geração de um corpo até o fim, né? Então você vai ver massas dentro do ventre materno que não são fetos.
pode acontecer. Né? Você pode até, pela vontade de uma mãe querer ter um filho, ter uma gravidez que a gente chama psicológica. Mas para se formar um feto e ele renascer, ou mesmo ele ser abortado, ali tem um espírito, sempre. Então, e só adicionar alguma coisa aí. Se eu entendi bem a tua pergunta, tu queres saber se a gente escolhe o corpo do que a gente volta, é isso? A genética... Não, eu para mim não entendi, nós não temos essa inteligência superior de fabricar o nosso próprio corpo. Ah, então, mas é exatamente... para nós essa oportunidade, através desse corpo, a gente evoluir, e isso é passado a Deus para nós e os espíritos superiores que fabricam esse corpo para nós. Não são os espíritos superiores. Não. É um processo da natureza. Eles acompanham. Eles até acompanham como vai ser o planejamento reencarnatório. Eles podem estar... Você veja que a natureza é tão sábia. A encarnação, a concepção não se dá no coito. A concepção ela dá depois de 4, 6, até 8 horas do relacionamento sexual depois. Então está tendo ali um acompanhamento. Não é um processo simples, né? Não é nada simples. Então, o seu espírito, de forma automática, na natureza há impulsos automáticos e um deles é a concepção. A presença de um espírito que manda aqueles 2 gametas que vão fazer eles se unirem e jogar ali a carga genética. Isso é um processo em que o espírito perde a consciência. Ele faz isso sem consciência nenhuma. Nem eu, nem você precisamos pensar que eu ia ter dente torto. Não precisar. Nem eu, nem você escolhemos se a gente ia ser baixinho lá na hora, não. Você já vem com aquela carga genética, junta toda a genética, porque isso é só a parte material. Então, junta a genética do pai, a genética da mãe, mistura com nossa carga genética e sai isso. Mas isso é feito por um automatismo espiritual. O nosso espírito gera o nosso corpo, tanto que ele se chama, popularmente no espiritismo, modelo organizador biológico. Então, nossa carga perispiritual impregna a formação daquele ser material que vai ser o nosso veículo nessa encarnação. Aí nós reencarnamos e damos início a um novo passo evolutivo. Não sei se com isso, se você não é obrigado a aceitar. Não, tá? Você não é obrigado a acreditar. O espiritismo não obriga ninguém a nada. Mas é isso que nós sabemos e isso faz para mim e para a maioria dos seres humanos da Terra muita lógica. E tem um livro de um psicólogo chamado Delcy Andoli que se chama Reencarnação, Lei Biológica. E a partir desse contato do espírito com esse que gera o zigoto, né, a primeira forminha de vida ali dentro do ventre da mãe, nós ficamos 21 dias totalmente inconscientes, porque a natureza apaga a gente. Tanto que esse processo de formação do corpo é inconsciente. E depois a gente pode começar, depender do grau espiritual, tem pessoas que já estão lúcidas, estão trabalhando, estão no mundo espiritual, estão indo para lá e ao mesmo tempo o corpo está sendo, mas são espíritos muito desenvolvidos. A maioria de nós fica ali sofrendo no ambiente familiar, ou vendo que está sendo bem-vindo ou mal-vindo, sentindo tudo, se desesperando dentro do ventre da mãe, se não tem um ambiente bom, sofrendo as influências do ambiente, se é um ambiente desequilibrado, ou se alimentando de energias renovadoras, porque teve uma encarnação tão sofrida e agora tem uma bênção de nascer num lar de mais equilíbrio, de mais paz, para progredir, né? Por favor, fale. Agora eu queria perguntar uma coisa sobre essa coisa da reencarnação, voltando à pergunta. Tá. Pensando no livro Memórias de um Suicida, onde eles vão no departamento da reencarnação e ali eles escolhem o tipo de anatomia que eles vão incorporar, eles têm toda essa parte da seleção. Não sei se tem a ver com a tua pergunta, era mais ou menos isso que eu estava pensando, porque a gente decide até um certo ponto, se a gente tem a lucidez, se não está... Isso, agora chegou no ponto.
Não é todo mundo que tem este prazer, tá? Se nós temos merecimento, nós podemos pedir, quero nascer feia essa encarnação, bem feia, porque a beleza me fez sucumbir várias vezes a erros tremendos. Então eles fazem, porque a genética que a gente vê aqui na Terra é bem atrasada em relação ao que tem de genética no mundo espiritual. Eles fazem a genética perispiritual, são alterações energéticas em cada pulo, se ele quiser fazer. Olha, você não merecia nascer sem as pernas e sem os braços. Sua mãe não vai tomar talidomida. Mas o seu sofrimento já tem tantos séculos de arrependimento e sentimento de culpa que a pessoa implora. Mesmo que ela não tenha condição de nascer sem um membro, pode ser traçado ou permitido, ok, vamos deixar então ele nascer com a perna encolhida ou pegar uma doença, mas quando é pré-reencarnatório, esse teu perispírito, que é um modelo organizador biológico, pode ser reescrito pelos geneticistas do mundo espiritual. A nossa ciência da Terra é uma pálida expressão de tudo que o mundo espiritual existe. Lá tem muito mais tecnologia do que você possa imaginar. O que hoje estão tentando fazer aqui, lá já se faz há muito tempo, mas de forma moralizada, com ética. O que nos falta na Terra é ética biológica e genética. Nós ainda não temos. Tudo está muito arriscado. Eu não tenho coragem de falar assim, seu filho teve uma morte cerebral, eu quero que me prove. Me prove. Eu quero saber se realmente, eu quero 2, 3 opiniões. Porque nós estamos tão arriscados, principalmente em determinados países que querem órgãos para vender, que me dá medo. Nós não temos ética moral ainda. Então, não quero aqui falar que nós não devemos doar nossos órgãos. Sim, minha mãe foi doada, mas a minha mãe realmente estava desencarnada, né? Então, doar o que presta, né? Agora, se um filho meu tem um acidente, vem morte cerebral, eu quero me prove. Eu quero uma segunda opinião, porque é meu direito de mãe. Porque tem muitos espíritos que reclamam que foram desencarnados. A pressa de tirar o órgão, entendeu? Então, temos que ter essa conduta e ter muito cuidado sobre a ética genética. Mas é assim a alteração genética no perispírito para propiciar uma possibilidade maior de êxito nessa encarnação vindoura, né? E uma pergunta, quando o espírito ele vai reencarnar, tem a fecundação, tudo que você explicou, tem um planejamento bem anterior? Se tem merecimento, tem uns que têm um grandíssimo planejamento. Outros são obrigados, não querem reencarnar, são as reencarnações compulsórias, né? Então, tem encarnações que a pessoa não quer reencarnar, ela vai ter que reencarnar. E tem reencarnações que quem planeja são os espíritos, você não participa. Você não tem condições morais, espirituais de participar, né? Então, a maioria, os espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, organizam para essas pessoas. Por exemplo, nós não temos, muitos de nós, capacidade de gerir nem a própria existência quando reencarnam. Já vem do mundo espiritual com muitas deficiências psíquicas, muitas deficiências, diríamos, alterações morais, que não possibilita ele se a gente for planejar, eu quero nascer numa família rica, eu quero ser linda, eu quero ter carro, eu quero, entendeu? Tem gente que não quer ter dente torto, né? Coleciona, eu mostro para todo mundo, né? Eu não quero ter dente torto, mas também não tenho coragem de botar um aparelho na minha boca, morro de medo, entendeu? Eu tenho medo, eu tentei, paguei e dei para minha irmã fazer, porque tem uma coisa em mim que não deixa, eu tenho medo porque eu tenho problema de anestesia, né? Então, no Brasil, que hoje é moda, todo mundo tem que ter dente perfeito. Eu já enjoei daqueles dentes assim, tudo branco, né? Parece uma poção de... Gente, vamos lá. Desculpa, é porque eu bebi água na Bahia. Eu vivi na Bahia. Então, a gente tem aprende esse humor. Não dá para fazer tudo sério, né? Então, você me desculpa, né? Então, você está querendo falar alguma coisa? Não, quando acabar, ficar sentadinho que a gente vai passar com a comida. Tá bom. Tá joia.
Então, a gente vai ver que Deus é a fonte infinita de todas as existências da matéria e do espírito e que sempre existiu. Aí chega o paredão do ser humano. Como é que pode ser algo que não foi criado? É isso, é Deus. Não tem para nós, na matéria, explicação para o que sempre existiu e não teve um ponto de partida. Se Deus tivesse um ponto de partida, alguém tinha que ter criado ele. Então, a gente fica naquele ciclo vicioso. Então, esquece que você não vai conseguir entender Deus. Os Espíritos nos dizem, basta que vejam a sua obra. Né? Basta você ver uma criança no ventre de uma mãe. Basta você ver a natureza que Ele criou para a gente habitar na Terra. Fora os mundos superiores, que é muito mais lindo, né? Muito mais maravilhoso. Uma vez em desprendimento, os Espíritos me levaram para um planeta, coisa de maluco, viu? Mas é mediunidade. Me levaram para um lugar e eu comprovei, tá? Porque eu não sou uma crente eu sou muito cética com as coisas que os Espíritos mostram, né? Então eu preciso sempre de conselho, isso é muito bom. E dividir com pessoas sensatas. E eu fui num lugar que os Espíritos, eu estava muito exausta e eu não sabia que eles fazem isso com a gente. Eles tiram a gente da psicosfera da Terra e levam para um lugar de descanso. E era um planeta chamado Planeta Azul. Em volta era luz e parecia que tinha vidrinhos em volta. Só que ele tinha 6 luas. E eu me fascinei. O que me fez voltar e lembrar de tudo, as 6 luas. Coisa mais linda. Eu fiquei, meu Deus, onde que eu tô? Aí perguntei para Divaldo. Ele falou, minha filha, de vez em quando eu também tenho que ser levado para me refazer. Como encarnado. Então fui pesquisar e existe esse planeta azul. Né? Já foi descoberto. Então um local que eles levam às vezes a gente, porque ou levam ou a gente vai ter um troço, né? Então, para refazer durante uma noite. Às vezes você vai para colônias espirituais superiores, agora gente muito teimosa, né? Assim eles têm que levar bem para longe, porque senão não tem jeito. Então vamos em volta. Então a gente é energia quando se desprende do corpo à noite. Nosso corpo físico precisa de descanso, mas o nosso espírito não, né? Então, nós sabemos que a inteligência... Por que a gente está vindo em Deus? Porque a gente precisava lembrar que Ele é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, e que tudo no universo funciona, existe, porque existe do hálito do Criador os fluidos, que os Espíritos dizem, não fala fluido, pelo amor de Deus. Fluidos. Não existe uma outra para a ciência acadêmica, não aceita muito que a gente chame isso de fluido, mas na época de Kardec não havia outro nome e até hoje a gente também não encontrou outro nome. Porque é uma matéria quintessenciada, não dá para medir em laboratório. Ela é volúvel, ela tanto se expande quanto se congrega. Então é um termo genérico empregado para traduzir a característica das substâncias líquidas ou gasosas, ou de substância que corre, se expande à maneira de um líquido ou gás, que flui, que é fluente. Então é algo que é inconsistente para a gente na Terra ainda, e que a ciência na atualidade anda buscando saber de onde que veio a matéria. E os Espíritos já disseram para a gente dar um nome, fluido universal. Em todos os universos invisíveis e visíveis, ele é mergulhado. A substância criadora do Pai, né, é esse fluido universal. Então a gente não está vendo o ar, mas ele existe e ele é fluido. Ele é o quê? É ele que forma os átomos. É ele que dá o elétron, é ele que gera o elétron, é ele que gera o próton, o nêutron. Né, para poder a gente condensar isso tudo e formar tudo que a gente vê na Terra. Mas esse fluido ele é tanto expansível quanto contrátil, tanto visível quanto condensado, tanto quanto invisível quanto em seu estado natural. E é nele que os universos se equilibram. Os cientistas há pouco chamaram matéria negra, né? Agora já não é mais, já desistiram.
né? E estão na busca, dá um nome, simplesmente não existe o vácuo. Os espíritos já nos dizem, não existe o vácuo. É matéria o vácuo, mas é matéria fluídica. Por isso que a gente não vê, né? Por isso que a gente, vamos dizer assim, a gente vê uma ordem no universo. Mesmo quando as galáxias entram em estado de colapso para acabar, né? Porque acontece também. Um dia a gente vai aqui fazer tchus, mas vai demorar bilhões de anos. E até lá a gente já está... Nós provavelmente já não estaremos mais aqui como espíritos, né? Se acabar a Terra, a gente vai para outro planeta, acabou, né? Mas não podemos falar disso de uma forma tão inescrupulosa. Nós temos que cuidar da Terra. A Terra é resiliente. E a gente tem que começar agora a fase de ajudar a Terra a se refazer, porque nós estamos destruindo tudo, né? Tanto em termos físicos quanto em termos morais. Então a gente vai ver que os fluidos... Podemos parar? Então vamos parar nos fluidos